É uma nova crise que tem um efeito de combustão muito maior do que o anterior, exatamente pelo que a Clarissa diz. Houve uma negociação prévia de anos, principalmente com Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Pedro, a gente fala de um projeto que é a grande marca do ministro Ricardo Lewandowski. Ele chega no governo com essa marca, tanto é que nos bastidores se diz, quando aprovar o projeto, Ricardo Lewandowski considera que já fez um grande trabalho no Ministério da Justiça e até pode sair do cargo com uma possibilidade de nomeação de um outro ministro. O que é interessante é que na questão da Polícia Rodoviária Federal, ela mudando de status, isso incomoda muito os governadores. Mas tem um ponto de consenso, a Polícia Federal lidando mais ativamente contra facções criminosas, que é um problema que se alastra no país. A gente está vendo agora a briga de Comando Vermelho e PCC lá em Rondônia e é uma situação que a gente precisa de uma polícia que haja de uma maneira mais direta contra esses grupos criminosos que estão dominando o país. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos. Olha, existem alguns pontos que são negociáveis em relação à PEC, renegociáveis com os governadores do Sul e Sudeste, sobretudo, porque os do Nordeste tendem a apoiar a PEC. Mas existe um limite até onde essa negociação pode chegar. Os governadores não querem que as respectivas polícias percam autonomia. Mas aí a gente entra num campo que é a relação da Polícia Federal, por exemplo, com as polícias civis nos estados. E essa relação, geralmente, quando ela acontece, quando tem algum tipo de crime que leva a uma investigação mais nacionalizada, ela não é boa. Foi no caso do Marielle, por exemplo, que a gente observou que não foi uma investigação que contou com uma sinergia completa entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Polícia Federal. Agora, no caso do ataque ao MST em Tremembé, a mesma coisa. A Polícia Federal instaurou um inquérito, a Delegacia de São José dos Campos, investigando por um caminho, com uma linha de investigação, e a Polícia Civil em outro. Cada um vai chegar a uma conclusão. Fala-se ali em sinergia, em troca de informações, mas a gente sabe que, na prática, cada corporação conta com a sua investigação própria. Seria muito mais interessante se a investigação ocorresse de forma integrada. A Polícia Federal com a sua tecnologia, juntando com a Polícia Civil, que também tem a sua própria equipe, sua própria tecnologia. E então a investigação tenderia a andar de forma muito mais célere. Mas aí a gente vê esse problema. Até que ponto essa resistência dos governadores do Sul e Sudeste, a maioria deles, se não todos, de direita, é ideológica? Até que ponto é uma resistência de política? Porque o presidente Lula quer criar uma marca na segurança pública. Ele quer que o governo federal tenha mais autonomia sobre essas forças policiais nos estados. Então a gente pode chegar num ponto que é, bom, vamos lá tentar unificar as operações contra o crime organizado que atua no ambiente nacional, mas como isso vai acontecer na prática? De que forma vão ser utilizadas as câmeras corporais nos uniformes dos soldados da Polícia Militar nos estados? Porque hoje existe uma diretriz do Ministério da Justiça e Segurança Pública que diverge de muitos estados. Então, se houver uma aprovação dessa PEC, os estados vão ser obrigados a operar as câmeras corporais do modo que o Ministério da Justiça determinar. Hoje eles não são obrigados, eles podem aceitar a diretriz do Ministério da Justiça, e se aceitar, eles têm acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Se não quiserem seguir a orientação do governo, façam como quiser, mas não têm acesso a esses recursos. Então, são muitos pontos ainda que precisam ser discutidos entre os governos estaduais e o governo federal. E essa resistência precisa ser discutida do ponto de vista da segurança pública e menos da política.